Bom dia, meu nome é Juliana e eu vou falar um pouco sobre a Rede Cegonha. A Rede Cegonha foi uma estratégia lançada em 2011 pelo governo federal. Foi também a primeira rede pactuada. Consiste em promover às mulheres qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, o parto, o puerpério e a saúde da criança até o segundo ano de vida. Tem uma política muito importante sobre o planejamento reprodutivo. Isso se deve pois a falta de planejamento familiar é muito comum no Brasil e pode ter impactos negativos, sobretudo em mulheres jovens e de baixo poder aquisitivo. Muitas das vezes, esse problema vem acompanhado de uma gravidez precoce, onde o indivíduo, no caso a mulher, não possui uma estrutura social e familiar capaz de receber uma criança. Assim, a atenção básica, ela tenta fornecer educação e orientação sobre a sexualidade e a reprodução, além de medidas específicas sobre planejamento familiar. Ainda na atenção básica, é contemplado o pré-natal, que é um dos 4 componentes da Rede Cegonha. Este consiste em consultas realizadas na unidade básica de saúde, também na captação precoce da gestante para um tratamento mais eficiente e a realização de exames. O segundo componente da Rede Cegonha é o parto e o nascimento. Consiste na garantia de leitos, no acolhimento e classificação de risco dos serviços obstétricos e neonatais, bem como na garantia de um acompanhante para a gestante, além do trabalho de parto e pós-parto. O terceiro componente é o puerpério e a atenção integral à saúde. Tem como responsabilidade acompanhar a gestante no pós-parto e a criança, além de incentivar o aleitamento materno, promover a alimentação complementar e buscar vulnerabilidades em crianças a fim de promover um tratamento mais eficiente caso necessário. Por fim, o último componente é o sistema logístico, o qual realiza o transporte seguro, sobretudo de gestante e recém-nascido de alto risco, por meio do SAMU Cegonha. As demais atribuições que ocorrem na atenção básica são o mapeamento dos pontos de atenção e do sistema de apoio e logístico, e a vinculação da gestante à unidade de referência, importante para facilitar o transporte e a integração do cuidado. Outra política importante da Rede Cegonha é a redução da mortalidade materna e infantil. Nesse caso, foram promovidas políticas capazes de aumentar os números de consulta, que de fato aconteceu. Em 1995, nós tínhamos 1,2 consultas por parto, que aumentaram em 2010 para 10,95 consultas por parto. Mas vale ressaltar que mesmo diante de esforços da Rede Cegonha, ainda há alta incidência de sífilis congênita e hipertensão arterial sistêmica, como causas frequentes, mortalidade materna e perinatal. Uma das possíveis causas disso ainda ser um grande problema seria a deturpação da qualidade do cuidado, ou seja, um cuidado não tão eficiente e pouco investigativo. Como foi dito, a Rede Cegonha foi um conjunto de estratégias do governo para melhorar a qualidade e a atenção da gestante no parto, no pós-parto e até mesmo a saúde da criança. Dessa forma, é importante que os municípios façam adesão à Rede Cegonha. Essa adesão ocorre primeiro por meio da criação de condutores estaduais. Esses condutores nada mais são que um grupo que coordena a implantação da rede nos estados. É composto pela Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, ou seja, envolve tanto as esferas estaduais e municipais, inclusive da União. Esse grupo vai elaborar o diagnóstico da situação de saúde, o desenho estratégico e os pontos de atenção já existentes. Caso a região não possua uma estrutura suficiente, a unidade de referência pode estar implantada em uma região vizinha. Nesse caso, convém elaborar um plano de ação regional que vai fazer a integração, e o programa também consiste na atenção integral à saúde materna e infantil, além de atribuir responsabilidades financeiras aos entes federativos. Ambos os planos irão orientar a implantação da Rede Cegonha e ainda vai ajudar a auxiliar na elaboração do desenho regional. Mas esse desenho regional é sobretudo responsabilidade do colegiado de gestão regional, que vai realizar um levantamento de dados demográficos e epidemiológicos para averiguar a melhor maneira de proceder. Tendo em vista toda a avaliação e levantamento realizado para a implantação da Rede Cegonha, a adesão dos municípios contempla basicamente 2 modalidades. Primeiro, a adesão ao seu componente pré-natal, que ocorre por meio do sistema de programas de melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, ou por meio do sistema do plano de ação da rede temática, ou ainda ocorre por meio da adesão regional, que é via programa de ações dos componentes pré-natal, parto e nascimento. Ainda nós temos ações propostas no programa da Rede Cegonha, sobretudo nos anos de 2011 e 2013. Essas propostas basicamente são a implantação da Rede Cegonha até 2016, para que haja uma cobertura eficiente, aprovar os planos de ação regionais e publicar portarias de repasse de recursos, ou seja, fazer uma organização, ofertar teste rápido de HIV e de sífilis, ofertar kit bolsa gestante bebê, ofertar kit às UBSs com balança e sonar, ofertar kits às parteiras. Isso é muito importante, pois a Rede Cegonha ela tem uma base humanista,
de políticas humanistas. Então tem muito apoio às parteiras. Um outro item que comprova isso é a aprovação e realização de empenho de recursos para a proposta de construção e reformas de centros de parto normal. Ainda, uma de suas metas é aprovar e realizar empenho de recursos para a proposta de construção e reforma de casa gestante, bebê e puerpera. Aprovar e realizar empenho de recursos para propostas de ambiente e maternidade, promover um ambiente mais aconchegante e acolhedor, capacitar profissionais para atenção obstétrica e pediátrica, realizar pesquisa de satisfação das usuárias por meio da ouvidoria do Ministério da Saúde, promover aleitamento materno, realizar triagem neonatal por meio do teste do pezinho, orelhinha e olhinho, ofertar sulfato ferroso para profilaxia de anemia em crianças do 6º ao 18º mês de vida, ofertar vitamina A para crianças em áreas endêmicas e implantar comitês e conselhos para monitorar as ações da Rede Cegonha. Bom dia, eu sou o Eric e eu vim aqui falar sobre a Rede Cegonha, né? Ela é um programa do governo que foi idealizado desde a década de 80, mas lançado oficialmente pelo governo federal em 2011 e vem como uma maneira de assegurar os direitos à reprodução saudável e assistida, assim como o crescimento e desenvolvimento dessa reprodução. O programa tem como uma das características sua implantação e sua expansão por todo o território nacional, seguindo critérios epidemiológicos para que o trabalho seja realizado de melhor forma, como as taxas de mortalidade infantil, mortalidade materna e densidade populacional. Além disso, o programa também se responsabiliza pela garantia de direitos sexuais das mulheres e o planejamento reprodutivo de homens, jovens e adolescentes, além do próprio planejamento reprodutivo das mulheres. Uma característica importante do programa é a caderneta de gestante, que serve para registrar informações durante todo o seu acompanhamento da gestação, e por isso ele é importante para que o profissional possa dar continuidade ao atendimento, preparando a gestante para o parto e posteriormente para a amamentação. O programa também traz como forte bandeira o direito assegurado às crianças de nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis, tendo como algumas metas. A Rede Cegonha no Brasil, ela tinha como meta até 2014 ser implementada na Amazônia Legal, no Nordeste, em 50% dos municípios, abrangendo 30% das gestantes, e até o biênio de 2015-2016 nas demais regiões, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, chegando a 100% dos municípios gestantes nessas regiões. Em dezembro de 2013, a Rede Cegonha tinha 100% dos estados aderido a ela, né? No caso, inclusive até o próprio Distrito Federal, com 85% do Norte e do Nordeste, os seus municípios, e 50%, no caso, a metade dos municípios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, sendo somados. Existem leitos preparados para receber qualquer uma situação de emergência, né? Principalmente de situações de alto risco, que são classificadas como aquelas em que pode haver prejuízo às crianças, o bebê ou a própria mãe podem ser afetados de maneira negativa, requerendo uma preocupação. E por isso por evolução de uma gestação normal para uma gravidez, uma gestação de risco poder ocorrer, é por isso que devem ser feitos exames periódicos. Vale ressaltar também que a rede tem o TI adulto, o TI neonatal e o TI neonatal convencional preparado para esses casos. A Rede Cegonha também tem como objetivo forte a acelerar as qualificações de todos os profissionais envolvidos em todo o período de gestação e pós-gestação, puerpério, devido que é comprovadamente que a morte materna pode diminuir e que possa existir uma maternidade segura dessa maneira. Para isso que se organiza, se articula e se apoia a rede de atenção materna e infantil nas regiões onde essas gestantes estão diretamente envolvidas, né, para recebê-las da melhor maneira. E o plano de ação, ele tem 6 diretrizes principais, né, são 6 pilares que devem guiar o plano de ação, que é a cogestão, o acolhimento e classificação de risco, o acompanhamento, o acolhimento em rede, a ambiência e o monitoramento, além de, é claro, a avaliação. Dessa maneira, com esses 6 pilares, o plano de ação ele pode ser idealizado e pode ser praticado da maneira devida, apoiando sempre a mãe e o bebê. Tudo bem? Eu estou aqui com a Carol, que também faz parte do nosso grupo. Estamos representando a nossa equipe. Vamos apresentar o seminário de saúde coletiva do tema
Rede Cegonha. Para isso, convidamos duas mamães de estados diferentes, de Janeiro e uma de São Paulo, para que elas possam compartilhar a experiência delas e como foi o parto realizado pelo SUS. Meu nome é Alice, eu tenho 19 anos. Foi o seu primeiro filho? Sim, foi. A nossa outra convidada, Mirelle, por favor, se apresente. Oi, meu nome é Mirelle Freitas, eu tenho 29 anos e eu tenho 2 filhos, o Miguel e o Ravi, que foi pelo SUS. O Miguel não. Como é o nome do seu bebê, Alice? Mateus. Mateus? Essa clínica da família que vocês fizeram o acompanhamento do pré-natal, vocês já frequentavam ela antes? A que eu frequentava, comecei a frequentar do pré-natal, eu não frequentava já antes, não. Eu comecei mais porque minha prima é enfermeira. Aí ela conseguiu pra mim fazer o pré-natal lá. É Nilda Campos, o nome da clínica da família. É aqui perto da minha casa. Aí Fala um pouquinho do nome da cidade, o bairro que você tá falando. É Rio de Janeiro, eu moro em Parada de Lucas. Parada de Lucas. E Mi? Então, o meu não foi uma clínica, né? Foi o SUS, foi o AMA. Foi um posto que tem aqui perto de casa, né? E eu já frequentava só por conta da vacina mesmo do Miguel, mas não fazia consulta recorrente. Eu me inscrevi, né? Só fui lá, fiz o cadastro, e aí eles já me encaminharam para obstetra, né? Pra ginecologista obstetra. Vocês chegaram a fazer algum teste, ou de farmácia, ou teste de sangue fornecido pelo SUS ou não? Não, fiz por conta própria, o de sangue e o de farmácia. E Mirelle? Eu fiz o de farmácia, e aí quando eu tive certeza, para começar o tratamento lá pelo SUS, é obrigatório fazer um teste de sangue. Quando você fez você fez o de sangue? O de urina e o de sangue. Mirelle, qual a clínica que você foi? Era próxima da sua casa? Então, eu moro em São Paulo, capital, Jardim Vista Alegre. O posto perto da minha casa, pertinho. Os exames que vocês realizaram, que foram pedidos, o resultado saiu rápido ou demorou? Como foi? O meu saiu na mesma semana. Tudo no mesmo dia, assim. No mesmo dia não, assim, um dia depois. No máximo 3 dias, quando saía. Mas assim, sempre eles entravam em contato ou davam uma data para você retornar? Só as ultrações que eu fiz fora do SUS. Eu paguei todas as ultrações. Mas os exames de sangue, de urina, para descobrir doenças, tudo foi pelo SUS. Tá. Mirelle, você fez todos os exames pelo SUS ou você pagou algum à parte, particular? Paguei as ultrassons. A primeira não, a primeira eu fiz pelo SUS, mas aí depois eu fiz por particular. Já os exames eu fiz todos pelo SUS, mas demorava de 10 a 15 dias, né, por decorrência do coronavírus, né, da demanda. Então demorava muito para sair o resultado dos exames, então eles me davam um prazo de 10 a 15 dias para poder verificar o resultado e ir lá para poder ver se Você fez quantas ultrações pelo SUS? 2. Duas, né? Não, pelo SUS fiz uma só. Que foi logo no começo da gestação. Por que depois você foi fazendo as outras particulares? Porque, primeiro que eu fiquei com muito medo, né? Porque eu fui no hospital público e ele estava lotado, cheio de pessoas doentes, corona. Então eu fiquei com receio, né? Pelo meu estado, de ficar frequentando esse tipo de... Também porque a ultrassom não era detalhada, né? Eram equipamentos mais rústicos, né? Mais antigos. Então, eu queria que tivesse mais detalhamento, né, da ultrassom. Eles faziam uma ultrassom muito simples. Então, aí, a segunda que eu fiz, que eu tive que pedir para a médica, ela não queria, né, para passar, ela falou, por aqui a gente não vai fazer, você vai ter que fazer no particular. Casa, que chama Clínica Fares, que é particular, e aí eu paguei para poder ter todo o detalhamento, né, para eu fazer o acompanhamento do meu bebê. Tá, mas a própria médica te orientou isso, ou pela orientação dela, você não precisaria fazer? Pela orientação dela, eu não precisava fazer, eu que pedi para poder fazer a ultrassom. Até as morfológicas, que são aquelas 2 ultrações que você faz que são extremamente importantes para descobrir se o bebê tem algum problema? Eu fiz uma morfológica, porque eu pedi. Ela não pediu. As outras ela também não pediu. E aí eu não consegui fazer porque eu não tinha guia dela. Ela falou que não tinha necessidade, que estava tudo bem. Entendi. A Alice também fez todas as ultrassons particular? Ou chegou a fazer alguma pelo SUS? Não, fiz todas particulares. Mas foi por opção sua ou você não teve acesso? Isso, na clínica onde eu fazia o pré-natal não tinha. E eu fiz uma ultrassom só, mas foi quando lá na clínica
eles estavam me passando os exames e lá em uma dessas clínicas que eu fiz a ultrassom, não viu que minha placenta estava baixa. Aí eu tive queda de placenta, aí eu fui para uma maternidade, e aí nessa maternidade eles fizeram pelo SUS uma ultrassom. Mas demorou muito até para eu fazer no dia. Mas Aí foi tudo bem. depois as outras você fez todas particulares também, né? Tá ok. Carol, pode continuar. Oi, gente. Eu sou Carolina Gama, a participante do grupo. E eu vou continuar aqui fazendo as perguntas para vocês, tá bom? Alice, me conta um pouco se você fez o plano de parto, se você sabia em qual hospital, qual maternidade você teria o bebê. Sim, lá na minha clínica onde eu fiz o pré-natal, eles me deram encaminhamento. Aí eles pediram para eu levar lá na maternidade para começar a acompanhar o pré-natal lá. Só que quando eu cheguei lá, falaram que não estava marcado para mim dia, mas que qualquer coisa, mas que não tinha como mais marcar também, porque já estava em cima da hora de eu ter o neném. Mas se o caso da minha bolsa estourasse, eu poderia ir para lá. Aí foi o que aconteceu, minha bolsa estourou, eu cheguei lá na maternidade, entreguei no encaminhamento, mas aí correu tudo bem. Fui atendida lá, maternidade. Fiquei 2 dias na maternidade. Qual foi a maternidade, Alice? Alexandre Fleming, Marechal Hermes. E você, Miriam? No meu caso, eu não queria fazer o parto pelo hospital que fica aqui perto da minha casa, que é o Vila Nova Cachoeirinha. Então, eu procurei uma maternidade que ela não é do SUS e ela não é particular, ela é filantrópica, né? Que é o Hospital da Beneficência Portuguesa. Então, eu fui até a Penha, que fica a 30, 40 quilômetros da minha casa, para poder fazer o parto lá. E lá foi ótimo. Eu tive um ótimo atendimento, mesmo não sendo na minha região, eles me atenderam super bem. Vocês tiveram alguma intercorrência? A Alice, a gente soube que tem. Você poderia falar mais um pouquinho sobre isso? Sim, só tive isso mesmo, que a minha gravidez lá na consulta lá do pré-natal, eles contaram tudo errado. Então, o neném era para nascer dia 8 de abril, nasceu dia 14. Aí ele já estava evacuando dentro da minha barriga, eles não falaram, não estavam vendo nas ultrações, nem a enfermeira estava vendo. Então, quando eu fui ter o neném, quando a minha bolsa estourou, já estourou com o cocô do neném, já saiu bem verde. Aí, quando eu tive o teu parto normal, a médica teve que me limpar e induzir o parto o mais rápido possível. Mas eu já cheguei bem dilatada já, então foi bem rápido. Durou 1h30 o parto. Eu tive o melhor atendimento, os médicos me trataram muito bem. Tive que tomar os pontos, eles me deram os pontos direitinho, fizeram acompanhamento comigo. Foi tudo muito bem. E você, Mirella? No final da minha gestação, a minha médica estava achando que o meu bebê estava muito pequeno, né, que ele não estava crescendo adequadamente. E aí foi quando eu comecei a fazer o acompanhamento pelo Beneficência Portuguesa. Eu parei de ir no posto. Eu fiquei, acho que umas duas semanas indo quase todos os dias no hospital. E aí eles fizeram várias ultrassons, eu esqueci o nome daquele exame, cardiotoco, fiz várias vezes também, porque eles estavam com medo do meu bebê não estar evoluindo, e eles acharam que iam ter que induzir o parto, né, ou então fazer uma cesariana. E foi tanto que eu fui numa segunda-feira, e a médica falou para mim, volta na quarta, né, que vai ser quando você vai completar 40 semanas, e a gente faz o seu parto cesariano, né, cesariana. E por causa que o seu bebê está muito pequeno. Aí, na terça-feira mesmo, já começou minhas contrações, e eu já foi o parto normal, deu tudo certo, meu bebê estava ótimo, enorme. Então, deu tudo certo, foi só um susto. Quando eu tive a queda de placenta, eles também pediram para fazer cesárea. Mas conforme o tempo foi passando, a minha placenta voltou pro lugar e deu para fazer o normal, tranquilo. Me fala se vocês se sentiram desconfortável durante o parto, se vocês acharam que vocês tiveram violência obstétrica. Não, me senti bem confortável. Os médicos me trataram muito bem, do início ao fim. Eu já cheguei lá, já fui atendida. Não demorou assim nem um pouquinho para me atenderem. Só assim, uns 20 minutinhos para eu entrar para a sala de parto, que eu tive que ficar esperando um pouquinho. Mas enquanto estava lá, eles estavam me dando soro, porque viram que eu estava ficando fraca, me colocaram no soro, ficaram me acompanhando. Foi tudo tranquilo. No meu, foi só no começo, quando eu cheguei, né? E a enfermeira, ela foi um pouco rude, ignorante, mas era a enfermeira da triagem. Ela soltou uma piadinha, eu nem me lembro na hora, mas sei que me deixou bem desconfortável. Mas os médicos em si, né, depois que eu cheguei mesmo para poder me informar, foram maravilhosos. A médica colocou música para mim, ficava me contando história, queria me fazer massagem, e eu só queria que o bebê saísse logo, porque eu estava desesperada, estava agoniada. Pronto. 2 médicas que fizeram o meu parto e uma enfermeira. Durante o parto, algum profissional precisou usar força física na sua barriga para
impulsionar o bebê? Sim, sim, eu não tava conseguindo fazer força, e veio um médico e apertou assim minha barriga, aí o neném conseguiu sair melhor. Você sentiu dor nessa hora? Não, Ou eu senti um já estava alívio. com tanta Com tanta dor, pra mim foi um alívio. anestesia? Mas assim, ele tratou você com respeito? Sim, Você muito, sentiu ou foi tranquilo? foi muito tranquilo. Eu até pedi pra ele fazer novamente porque eu não tava aguentando mais. E você, Mirelle? Teve só o momento que durante, né, as contrações entrou um outro médico que nem estava fazendo parte lá da equipe e começou a fazer assim na minha barriga. Tipo, aqui assim, na minha barriga começou a fazer assim, sabe? E foi uma coisa muito esquisita. E eu só falei, para com isso, por favor. E ele falou, não, isso é comprovado que ajuda no parto. Eu falei, mas para, porque eu tava irritada de dor, né? Então eu me senti, assim, um pouco desconfortável. Acho que foi o único momento que eu me senti desconfortável. Mas como ele percebeu, ele saiu no mesmo momento. Ele parou e saiu da sala. Então, foi menos mal. Mas os outros médicos só fizeram força em mim no final, depois que o Ravi já tinha saído, só para poder retirar o restante, né, da placenta. Mas também eu não estava já sentindo mais nada, já estava feliz que tinha acabado aquela dor, né, miserável. Então deu tudo certo. Como vocês descreveram a situação? Vocês gostaram? Teriam outros ou não? Não, não teria outro, não. Assim, não é uma dor muito. Assim, eu não senti tanta dor, é meio suportável. Só na hora da contração que aperta, aí você dá vontade de você ficar todo encolhido. Assim, é uma dor bem da agonia. Né, gente? Porque você faz força e não sai nada. É bem agoniante, assim, mas foi tranquilo. Eu não tenho outro filho. Foi tranquilo, mas eu não quero. Ó, o meu primeiro filho, como foi parto cesárea, foi mais tranquilo o parto em si, né? O pós foi um pouquinho mais complicadinho, né? Eu tive pus nos pontos, mas por conta do parto, estava tranquilo ter outro. Desde que não fosse no hospital público, eu tinha medo por conta desse hospital que eu falei. Mas depois do normal, a sensação de alívio depois que o bebê nasce é muito boa, né? Porque depois você se sente ótima para fazer tudo. Sim. Mas o parto em si, né? As contrações, aquela coisa que parece que o seu quadril está quebrando, parece que os seus ossos estão sendo. Tá rachando tudo dentro de você. É uma dor que. Para vocês terem noção, eu batia minha cabeça na maca, na mesa, assim, batia no chão, me mordia. Minha mãe ficava me olhando porque eu não queria gritar. Nesse momento eu não queria gritar. Eu gritei fora. Mas já quando eu já estava lá dentro, que eles estouraram a minha bolsa não estourou sozinha. Então a enfermeira pôs os dedos, e a médica, né? Colocou o dedo e estourou a bolsa. Nesse momento a contração veio com uma força, uma violência, que eu não queria gritar. Né? Eu gritei só na hora mesmo do bebê nascer. Mas doeu demais. Eu não penso nunca mais em ter filho. Já tô boa, já tô dois tá ótimo, já é a conta, fechou. Alice, se você tivesse outro filho, você gostaria de ter na maternidade que você teve? Eu faria o parto de novo lá. Fui muito bem atendida. Eu fiquei lá 2 dias por conta do Covid. Lá eles me forneceram tudo, como não podia levar nada meu, assim, pijama, não podia levar minhas coisas de higiene, lá eles deram tudo. No corredor tinha uma mesa bem grande, tinha muita fralda pro neném. Toda hora entrava um enfermeiro lá para ver como a gente tava. A alimentação vinha direitinha. Foi muito tranquilo, tinha muito suporte na maternidade. Deram 2 vacinas nele lá, examinaram ele todo. Do início ao fim, ele teve consulta com a pediatra. Os médicos deram banho nele, coisa que não dão, geralmente, quando o neném nasce. Os médicos deram banho nele. Após vocês saírem, o bebê de vocês teve acompanhamento médico? Vocês foram nas consultas? Como é que foi? Sim, eu levei o meu no pediatra. E também cheguei na clínica para fazer o teste do pezinho. Direitinho ele fez o teste. E só depois, assim, semana passada que ele foi no pediatra, perto de fazer um mês. Tá conseguindo fazer todos os atendimentos, marcar consulta pro seu bebê, tudo tranquilo? Sim. Então, o interessante foi que mesmo o meu hospital sendo na Penha, né, que era muito longe, eles pegaram todos os meus dados e marcaram a minha consulta, meu retorno, e a primeira consulta do meu bebê no hospital que eu faço, no posto que eu fazia acompanhamento. Mesmo lá, eles ligaram, né, marcaram a minha consulta e a do bebê, então eu consegui fazer tudo por aqui, não tendo que voltar lá para fazer. E eles fizeram tudo, fizeram a vacinação, fizeram acompanhamento, meu bebê já tá com 4 meses, ele tá também com a vacina tudo em dia, tudo no postinho aqui perto de casa, que foi onde eu fiz o meu pré-natal. Uma última pergunta. Vocês
teriam algum defeito? Vocês gostariam que tivesse sido diferente? Não me senti tão confortável no quarto. Achei assim um pouco. Assim, o acompanhante não tinha cama, né? Então eles tinham que dividir com a gente muitas das vezes. Não, no meu não tenho nada a reclamar, não. Só o que eu não gostei mesmo não foi a falta, né, dos exames de ultrassom. Foi a única coisa que me incomodou. A gente já acabou a entrevista. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pela disponibilidade. Futuros alunos, eles possam saber a realidade e tentar mudar, melhorar a realidade da maternidade, do pré-natal, das mulheres e da Rede Cegonha também. Agradeço muito. É tudo de bom para vocês, para os seus filhotes também, tá? Que eles tenham Obrigada. também. Gente, mais uma vez, muito obrigada, viu, por terem disponibilizado esse tempo de vocês para conversar com a gente, para bater esse papo. E essas informações que vocês passaram para a gente vai ser de grande importância para que a gente possa, no futuro, quem for exercer nessa área de ginecologia, de obstetrícia, de pediatria, medicina da família, que possa fazer diferente, que possa fazer a diferença no atendimento, porque todo mundo merece um atendimento de qualidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Imagina.